Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui nós temos uma convidada ilustre. Na verdade, eu fui instruído a dizer que, por um risco de danos ao meu corpo, que ela é prata da casa, certo? Por prata da casa, pois ela se chama Andrea Albuquerque. Exatamente, Albuquerque. Senhoras e senhores, eu estava vendo uma live da nossa querida Geise, né, do Leitura com Chocolate, e eu vi entrevistando a Andréa Albuquerque, autora. Aí eu mandei, falei, ô, você é parente do... Aí ela falou, não, eu não sou. Depois ela me mandou um direct e a Andréia falou, olha, a Andréia não, a Marcela, o Marcos me ajudou a achar uma prima perdida. Aí eu falei, senhor, eu abri uma caixa de Pandora. Andréia, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente e conte a sua versão da história. Oi, gente, mais uma vez aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, Marcos. A minha versão da história é muito parecida com a tua. Eu estava fazendo uma live com a Geise, farei outra agora no final de dezembro, sobre o livro que eu lancei em julho. E Marcos, presente na live, me mandou uma mensagem perguntando, não, fez uma pergunta, né, no meio da live se eu era parente da Marcela. Eu fui pega de surpresa, porque Marcela e eu somos primas, sim, só que nós não somos próximas porque nós sempre moramos em lugares. Nós não nos conhecemos pessoalmente, eu e Marcela, nunca nos vimos. Né? Nós temos uma diferença de idade grande, e quando Marcela nasceu, eu já era uma adolescente, jovem, Não entrega, e, não entrega, não entrega. né, deixa quieto, deixa quieto. Então, adolescente, né? Adolescente. Então, assim, sempre, que nem disse ela, nós sabíamos da existência uma da outra, trocamos mensagens algumas vezes por rede social, mas nem ela, nem eu sabíamos. Eu sabia, porque a Marcela começou a escrever antes de mim, eu sabia do livro. Eu disse, não, eu tenho sim, mas ela mora em Recife, porque foi essa lembrança do meu tio, a última lembrança do meu tio era que ele estava morando em Recife, mas não, depois de muito tempo ele foi para Minas, e, bom, enfim, Marcos fez a união das primas. Segundo ele, abriu uma caixa de Pandora. Há controvérsias, eu não sei. Uhum. Fez uma boa ação. É uma boa ação, vamos lá. Então, pessoal, a Andrea, ela é autora de Era uma vez uma chave, mas não só isso, ela é uma dentista muito requisitada e muito benquista pela comunidade, né? Então, Andréia, por favor, conta pra gente como é que foi essa sua jornada de uma profissional da saúde, né, para escrever um livro, né? E também conta pra gente os perrengues de todo esse processo. Eu vou resumir. A minha história com os livros é muito mais antiga do que a minha história com a odontologia. Eu queria ser professora e eu queria fazer letras, Uhum. mas eu gosto muito de cuidar de gente. Então eu achei que eu também gostava da área médica. E como Achei! eu não, Ela falou, eu é, achei. como eu não conseguia lidar com um paciente morrer, óbito, eu disse, vou fazer algo um pouco mais simples. E fiz odontologia. Mas eu te confesso que na fila do vestibular eu vacilei. Uhum. Digo, vou mudar isso aqui. Mas não. Então, assim, durante os anos da faculdade, dos anos de especialização, não dava tempo de ler por lazer, só leitura técnica. Eu Depois que eu imagino. consegui, depois que eu consegui ficar um pouquinho mais tranquila, a minha filha cresceu, já não era mais uma criança uma adolescente, uma jovem, uma adolescente, pré-adolescente que precisava assim de muita, não que não precise, né? Mas Uhum. não precisava de tanto tempo demandado comigo presencialmente, eu consegui então me dedicar aos livros. E escrever, eu escrevo desde sempre, né? Eu sempre fui metida. Mas escrever, escrever para os outros me lerem Uhum. foi desde 2021. Comecei a escrever umas coisinhas que outras, soltei né? Coloquei ali no Facebook e criei um público sem querer. E Uhum. o público começou, escreva mais, a gente quer saber mais. Eu fiz um formato de novela e era aquele livro que virou Cinco Histórias de Amor ou Nem Tanto Amor Assim, que eu Uhum. tenho na Amazon. Quem olhar depois no final, a gente coloca ali o meu perfil do Instagram, eu tenho um Linktree que tem todos os links, tem tudo que eu já fiz está ali, é bem fácil de achar.
Então, acabou virando um livro. Mas eu escrevo para o grande público, comecei este ano, 2024. Sim, pessoal. E olha outra coincidência. Não gosta de lidar com gente, trabalha na área da saúde e Não, faz eu gosto de lidar com Ah, você gente. Por gosta isso de que eu lidar fui com ser, gente. Então, por isso que eu então, fui ser dentista. então a gente vê a diferença da nossa querida Cruella, porque ela é veterinária, porque não gosta de lidar com gente, né? Muito bem. Então, por favor, conta, eu peço também para os nossos convidados darem um conselho para quem quiser contar sua história, publicar seu livro. Porque você Uhum. mesmo, você falou, eu coloquei primeiro no Facebook, comecei em formato de novela, então eu acho que você tem uma experiência e uma jornada interessante, né, nesse aspecto. O primeiro conselho que eu daria é não duvide do que você tem a dizer, tá? Eu tenho uma frase que eu levo para mim, foi uma professora que me disse, e não existe história idiota, porque a gente sempre acha que o que a gente tem a dizer é idiota e não importa para ninguém. Não Uhum. é verdade. Se importar para duas pessoas, já fez seu trabalho. É o exemplo que eu dei, né? E vou usar de novo uma conversa que eu tive esses dias. Imagina se alguém chega e diz assim: puxa vida, eu podia escrever um livro sobre um menino que não tem os pais, é filho de bruxos, só que ele vai morar na casa dos tios que tratam ele super mal e botam ele para morar debaixo de uma escada. Que idiota mesmo. Ah, não vou escrever. Não Hum, teríamos Harry Potter. Então, né? é, Isso, não subestime a sua ideia, ela pode virar algo muito genial. muito bom. E o segundo conselho de ouro é não deixa de ler, porque quem lê mal, quem não lê, não escreve bem. Não adianta. Uhum, Vai passar por revisão, mas aí perde a essência, né? Porque quem vai estar escrevendo não é o autor, é o revisor. uhum, Então, sem falar nessa questão de ghostwriter, que a pessoa não sabe escrever, vai contar a sua história, mas aí é para uma pessoa assim que é um figurão de um grande empresário, né? Que uhum. não, eu não sei escrever, mas a minha história é legal, eu vou contratar alguém para escrever para mim, isso é uma coisa. Agora, se tu queres escrever, vai ter que ler. Se não gosta de ler, não vai escrever bem, vai escrever mal. Muito bem, muito bem. E agora, Andréia, por favor, né? Fala pra gente dos seus autores favoritos e as suas inspirações. Eu vou deixar a favorita de todas por último, tá? Porque a Vamos gente tem assim, algo específico para falar dela, né? bem. Machado de Assis é uma grande Ah! referência. Você já sabe a pergunta. Capitu traiu ou não traiu? Cara, não traiu. Dentinho era paranoico, na minha opinião. Muito bom. Eu lembro de Concordo, uma passagem, vou concordo contar com rápida. você. Paranoico, total, Ela não tinha paranoico tempo pra total. nada. Não, não, para, coitada da guria. Ah, eu tive uma palestra no meu colégio, eu tinha 12 anos de idade. E o professor que chamou, o cara devia ser amigo de alguém, porque o livro dele era muito ruim. Um rapaz escreveu um livro para adolescente. O livro era uma porcaria. Aham. E não sei o nome dele, nem quero levar. E ele foi dar uma palestra sobre o livro. O livro era pobre, a história era pobre, o argumento era pobre, ele falava palavrão, entendeu? Não Hum, era legal. Muito palavrão tá. para um público de 14 anos, de 12 anos, nada a ver. E aí ele, não, porque Machado de Assis é chato. Ai, eu já estava aqui, né? Eu disse, não acho. Eu leio A.O. há muito tempo. O cara ficou assim, quieto, não falou mais. Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei a ler Machado de Assis muito jovem. Uhum, Ele é uma grande referência, principalmente por causa do humor e por causa da ironia. Gosto. Monteiro Lobato, gosto com muito. certeza. Gosto muito também, e agora me deu um branco, Jane Austen, que Ah, edição. não, você gosta de Jane Austen. Jane Austen, né? E ultimamente eu tenho gostado muito de um cara, eu gosto dos antigos. Vocês viram que eu não citei ninguém assim novo, mas vou citar daqui a pouco. Eu gosto muito deste homem aqui, Charles Dickens, tá? Eu acho Nossa, que pera aí. ele, ele O Dickens, ele tem uma. fantástico. O meu favorito dele é o Oliver. Sim, o Oliver Twist. Ele é Não, à frente do tempo. é que assim,
eu gosto do Oliver porque ele é divertido, mas Divertido, ele é muito o divertido. meu, mas eu acho que o meu livro que mais pega aqui é o Conto de Natal. Ah, é muito bom. É o Eu tô Conto de relendo. Natal, é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que eu tenho umas 4 ou 5 versões diferentes dele aqui, eu assisto todo ano, Eu tô né? relendo. Então, Ah, tem uma escritora aqui do meu estado, da minha cidade, que é a Marta Medeiros. Ela é uhum, bem conhecida no Brasil. A Marta tem essa coisa da crônica do dia a dia, e ela tem, eu encontrei ela na Feira do Livro e tive a oportunidade de dizer isso para ela. Ela tem aquela coisa de tirar a mulher daquela posição de que tem que ser perfeita, tem que conseguir tudo, tem que fazer tudo. Ela nos humaniza muito. uhum. Então, são esses meus autores que me inspiram. E Agatha Christie, que é a minha rainha master, Sim, gente, a minha porque musa diva Platinum ela tem um Premium. clube da Agatha Christie, né? Tenho. Recentemente eu fui num sebo e tinha um pacote de Agatha Christie lá. Eu até mandei a foto pra Andrea, né? Porque quando ela vier aqui pra BC Paulista, eu levo ela pra fazer o passeio tour nos Isso. sebos, né? Mas eu só tenho que te explicar uma coisa. Muita gente ama Agatha Christie, tá? Então, quando você vê um pacote com livros, eles não abrem. Às vezes você quer um livro só que falta uma coisa, você tem que comprar tudo, né? Eu que sou Mas, colecionadora, às vezes eu tô atrás de um ou dois ou três que me uhum. faltam na coleção e às vezes Eu fazia isso pra alguns amigos e o pessoal do C falou, gente, ó, cara, não dá mais pra gente ficar tirando coisa do pacote, é pacote fechado, né? Então acabou a boa vontade. Porque é um negócio. Então, agora fala pra gente da Agatha Christie. Qual a fase que você mais gosta? De farce, assassinato, mistério em si, o psicológico, um pouquinho que ela se aventurou um pouquinho pelo terror, tem um pouquinho do sobrenatural, porque e também eu sou um cara piorro. Me perdoem, uhum. mas Madame Messieurs, Aham, aham. a, ele não perde a dignidade nem nos Nunca. horrores. Jamais. Nem a É, fineza de se vestir, exatamente. nem a classe. Uhum, Até quando ele suja os sapatos de barro no A Morte da Senhora McGinty. uhum, Esse é um livro que ele é colocado, olha eu dando spoilers, sem prejudicar a leitura. Ele é obrigado a se hospedar, ele é um homem assim, limpo, chique, sofisticado, pedante, arrogante, assim. Mas ele, assim, a roupa dele, ele tem um mordomo só para passar a roupa e ilustrar o sapato. Então tem um fio para fora do bigode. uhum, E ele é obrigado a se hospedar numa casa de uma mulher que é completamente relaxada. É tudo sujo, a comida é ruim, tem lama. Então, assim, ó, esse livro é uma pérola. As fases da Ágata, assim, tem uma coisa da Ágata muito interessante para contar para o pessoal que talvez não saiba. Quem é fã talvez já saiba disso. O primeiro livro dela, que foi o Misterioso Caso de Styles, que foi em 1922 ou 23, foi o primeiro livro do meu clube de leitura. Nós lemos de 15 de outubro, de 15 de setembro a 15 de outubro. É o primeiro livro dela e ele surgiu de um desafio. A irmã dela chegou para ela, já tinha 30 anos. A irmã chegou para ela e falou: "Tu não vai conseguir escrever um livro de detetive". Porque elas gostavam muito do Sherlock Holmes. uhum, Então a irmã falou: "Tu não vai conseguir escrever um livro de detetive, eu duvido". Bom, a Agatha foi lá e arrasou, né? Escreveu o livro de detetive e no final, parece que o final original seria de um jeito e o editor foi lá e conversou um pouquinho e ela mudou. E realmente o final sugerido pelo editor é melhor. Esse livro é um clássico para quem quer ler. uhum. Mas não é o primeiro que eu me indico. Qual é o primeiro que você indica? Comentário da leitura. Tem dois que eu me indico para ser o primeiro. Porque, assim, ó, tem que dar aquele impacto, né? Quem vai ler Agatha Christie sabendo que vai gostar, pode ler qualquer coisa. Mas quem está indo e quer se apaixonar à primeira vista, tem dois. Antigamente chamava o caso dos Dez Negrinhos, que hoje não pode mais este título. Não Uhum, vou comentar o que acho que não precisaria, porque perde todo o sentido da história, mas enfim, ele virou e não sobrou nenhum. uhum, Tá? Tem filme, tem adaptação e dá para assistir no YouTube, é muito legal. Aconselho fortemente a assistir. E o outro
Assassinato no Expresso do Oriente. Também temos filme, temos É, adaptação gente, assim, se vocês querem assistir as coisas da Agatha, do Poirot, tem uns especiais da BBC no da YouTube, que é uma BBC. série. Excelente. Não querendo fazer desfazer dos Da filmes, BBC. mas a questão dos filmes são maravilhosos. Mas para manter o público, em muitos filmes mudaram muita coisa e mudaram alguns finais. Assim, Sim, coisas críticas. Para talvez humanizar um personagem ou outro, ou alguém que era mais importante perdeu a importância. Então, sim. leiam o livro e avaliem a versão que vocês gostam mais. Eu gosto muito, eu não esperei que eu ia gostar da última versão do Morte no Nilo. Eu gostei. Eu gostei, Eu a gostei. interpretação, a cinematografia, a, O elenco. não, o elenco sim, mas por exemplo, a expressão do Kenneth Branagh quando alguém acontece uma testemunha silenciada, porque assim, a gente viu o Pierrot no profissional, ele pulou do pessoal assim, né? E foi, cara, esse último Morte no Nilo ele devia ser um pouquinho mais valorizado. Eu acho. Ele foi malhado muito fortemente pela crítica, Aham. mas eu amei. E o que eu realmente não gostei foi a Noite das Bruxas. Não sei se tu chegaste a Eu assistir. ainda nem vi o Noite Ali, das Bruxas. Eu queria ver porque tem a Michelle Yeoh, né? Mas eu sou muito fã assista. dela, mas eu não assisti o Noite das Bruxas. Porque Assista, mas não assista achando que vai encontrar algo puro. eu nunca fui muito fã da parte da Agatha que ela tá tentando mexer com o sobrenatural, mesmo quando o sobrenatural tinha o charlatanismo, né? Uhum. Então eu nunca gostei muito desta fase. Mas ainda são legais. Bom, mas agora vamos falar do seu livro, Era uma Vez uma Chave. Vamos. Conta pra gente o que inspirou o seu bebê. O que você pode falar sem dar spoiler dessa história, né? E por que uma chave? Inspirou. Sim, o que inspirou foi um conto clássico chamado O Barba Azul. Uhum, Ele foi transcrito da sabedoria popular por um advogado na época, chamado Charles Perrault. Esse contista, ele foi o que eu mais gosto de tantos outros clássicos. Ele pega a sabedoria popular, das coisas que falavam, né? E ele traz para o papel, traz para o livro. Ele não romanceia, ele não floreia, ele não omite coisas, como os uhum, irmãos Green fizeram. Então, os contos de Charles Perrault, eles são duros, eles são cruéis, eles são humanos. É humano, é a humanidade, tem a humanidade. Então, esse é um conto muito emblemático. Eu vou dar um spoiler rapidinho. É aquele conto daquele homem nobre, bonito, rico, mas tem uma barba azul muito assustadora. E ele foi casado 6 vezes. E as 6 mulheres desapareceram misteriosamente, ninguém sabe o fim delas. Isso. E aí, quando ele casa a 7ª vez, as coisas mudam. uhum. E esse conto, ele gera muito, ele tem, que nem eu digo na Não, introdução pior do que livro, ele tem adaptação para livro infantil e tinha até tem, aqueles desenhos bem ruinzinho da tem, história do Barba Azul. TVE, da TVE. Não é conto infantil, né? Eu chamo os contos de Perrault, eu chamo de contos clássicos. Claro que dá para contar para criança, dá para contar para criança. Uhum, Tanto que eu fiquei conhecendo o Barba Azul no sítio do Pica-Pau Amarelo, sim. num episódio do sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum, Então, assim, o que acontece? Esse conto, ele, que nem eu digo, né, na introdução do livro, ele serve um banquete rico em termos de natureza humana. Então, o que eu fiz com esse livro? Eu peguei, criei uma realidade presente. Eu tenho o núcleo do passado, de 1687. Eu tenho o Barba Azul de personagem e tenho outros personagens daquela época. E tenho um núcleo presente de porto-alegrenses, né? Meus personagens são porto-alegrenses, por quê? Porque é do que eu sei falar. Eu não sei falar de alguém que mora em Santo André, né? A não ser que eu fique assistindo vídeo no YouTube, mas eu não sei, então eu vou falar do meu lugar. Então eu tenho um núcleo de Porto Alegre, um núcleo do interior da França em 1687, e em algum momento vão conversar, vão se interligar. Então temos duas histórias virando uma só. e a chave? Qual é o significado da chave? A chave, ela tá no livro porque a história toda se desencadeia
quando ele chega para a sétima esposa e entrega uma chave e diz para ela, tem direito de fazer, ele vai fazer uma viagem, né? E entrega o molho de chaves inteiro da casa e diz assim, tem direito de mexer no que tu quiser na nossa casa. Só não pode entrar neste quarto. Este quarto com essa chave não pode entrar. Aí eu pergunto, por que que alguém que não quer que tu descubra um segredo vai te dar a chave para descobrir o segredo? Muito Leia bom. e saiba. Muito bem. Eu quero... Agora, Andréa, fala pra gente, por favor. Vamos lá, é a escolha de Salomão. Tá. Qual é o seu personagem favorito? No livro, Sim, a Luísa, a protagonista, sem dúvida. muito bem. Mas qual é o personagem que te surpreendeu com o público, que você não esperava que gostassem? O Pedro, O que é Pedro? o Pedro é o par não romântico, romântico não romântico da Luísa. Uhum. Porque tem toda aquela coisa do anti-herói, né? Que chega a ser engraçado. E eu coloco o Pedro, mas assim, ó, tem toda uma coisa com o Desculpa, anti-herói. pera. Vamos meditar. Tem toda uma coisa com o anti-herói que é muito engraçada. E eu adoro anti-heróis engraçados, aqueles ridículos. Então eu coloquei elementos no Pedro ridículos, que a gente vai rir, vai olhar, eu relato ele como um homem bonito, né? Ele é um homem bonito, mas ele tem passagens do Pedro completamente ridículas. É para o leitor dizer assim, pá, que palhaço! Entendeu? Então é isso, o público gosta muito dessa brincadeira que eu faço, ridicularizando o Pedro. Muito bem. André, agora fala pra gente. Recentemente você esteve na sua primeira feira do livro aí de Porto Alegre como autora, né? Conta pra gente, porque a gente conversou um pouquinho em off, assim, né? Que você tava até com medo de umas coisinhas. Eu falei, meu, vai com o coração, aproveita, é o seu momento. Conta pra gente como foi seu momento. Feira do livro eu vou desde os 8 anos de idade, de mão com meu avô, Uhum. e olhando os livros infantis, e até a gente ser autor e conhecer escritores, a gente vai na Feira do Livro e olha o balaio, olha o que está em promoção, né? Sim. Não que eu não faça isso até hoje, eu faço. E hoje a gente tem amiga escritora, aí tu tem que comprar, tu tem que separar um dinheirinho ali na Feira do Livro, porque tu tem que comprar os livros dos amigos, É. né? Aquela coisa toda. Então, mudou a minha visão de Feira do Livro. Hoje eu já olho a Feira do Livro com um olhar mais editorial. Eu já presto atenção nas bancas. Ah, essa é dessa editora, essa é dessa editora, essa editora trabalha. Então, assim, mudou totalmente a minha visão de Feira do Livro. Eu encarei ela hoje como se fosse um congresso, daqueles que a gente vai, o congresso das profissões. Certo. E fora as pessoas que a gente conhece, né, que é uma coisa, uma riqueza. Então, autografar o livro foi assim, eu comentei contigo, né, offline, que eu estava com um pouco de medo de chegar lá e só ter a minha mãe, a minha filha e as minhas melhores amigas. E eu acho que estaria muito bom se tivesse essas pessoas, só essas. E eu tive 24 pessoas no meu momento de autógrafo. Tá vendo? E pessoas que eu não conheço, pessoas que compraram meu livro porque não me conhecem, mas viram divulgado ou gostaram da capa. E o retorno é muito rico. Se Foi muito prepara, bom. porque na feira do ano que vem vai ter mais gente que vai conhecer seu livro e a fila vai estar maior, né? Vai, se Mas Deus você quiser. fez uma coisa muito bonita que eu achei que é. Você não só deu o autógrafo no seu livro, você pediu para que autografassem para você, né? Mostra Pedi. pra gente. Eu imitei uma. Eu tenho duas melhores amigas literárias, que eu chamo, Aham. que eu fiz na feira. E as duas lançaram também. Então eu imitei uma delas. Quem chegava para autografar, eu pedia, eu quero ter o autógrafo também. Então aqui eu tenho as assinaturas das pessoas que foram. São 20 e poucas aqui, aqui. Então Uhum. ficou de lembrança para mim do dia 14 de novembro a fila de a lista de chamada de quem foi. Ficou muito legal. Uhum. E fala pra gente como é que foi, como você se sentiu vendo esse pessoal falando do seu livro, comentando, falando o que acharam dos seus personagens, te É muito bom. tietando. É muito bom. Porque eu tive dois momentos em que eu chorei, que caiu lágrima. Emocionar, acho que se emociona o tempo inteiro, mas que eu Uhum. chorei
foi quando eu terminei, eu criei vários personagens, né? Esse livro tem de 8, tem 8 a 10 personagens, claro, né? Com protagonismo apenas 5, mas o resto são personagens secundários, segundo uma das meninas que fez a minha resenha. Tem uma olhada, quem me seguir no Instagram, tem a resenha da Priscila Tavares, chama Leio e Resenho. Excelente resenhista. Estou indicando para quem quiser. A Pri, ela entendeu às vezes o meu livro de forma assim, eu vou dizer assim, nem eu entendi o meu livro tão bem quanto ela. Maravilhosa a resenha dela. Assim, ó, perfeito. E ela colocou assim, seus personagens secundários são encantadores, são adoráveis. Eles fazem toda a cama para os outros, fazem o palco para os outros atuarem. Eu gosto muito de ver o efeito emocional que eu causo quando alguém fica com ódio do vilão. Eu vou matar aquele Pedro, mas que desgraçado. No meu outro livro, o vilão se chamava Celso Antônio. E as pessoas ficaram com ódio. E agora Nossa, elas dizem... que nome de vilão de novela mexicana, né? Foi de propósito também. Aí eu fiz propósito. Aí as gurias assim, a gente tinha ódio do Celso, mas o Pedro é muito pior. Eu disse, mas eu avisei, eu disse que o Pedro era pior. É muito bom. Ai, que legal. E conta pra gente, né, Andréa? E agora? Você publicou seu livro, mas você tem novidades pra gente, né? Sempre. Eu tenho uma Você mente não para inquieta. de escrever. Não paro. Eu disse que quando eu comecei eu não ia parar mais. Vocês vão ter que... Meu mantra é assim, eu não vou parar, me aguentem. Esse é o meu mantra. Me aguentem. Tu me aguenta, Marcela me aguenta, todo mundo me aguenta. Eu não vou parar de Eu já escrever. tenho que aguentar sua Marcela é prima, minha né? prima. Eu estou assim, ó, tenho uma novidade legal, que é o livro, nós tínhamos a ideia era começar só com o livro físico, para não dispersar a atenção, né, e focar no livro físico. Foi uma coisa que, né, foi uma gestação aqui. Ele já está disponível na Amazon, né, entrou dia 1º de dezembro, vai ficar mais fácil para todo mundo ler. E no dia 30 de dezembro, estarei participando de uma coletânea de Natal, parecida com a coletânea de Halloween, que participei. Quem for olhar ali no meu Instagram, no link da bio, tem um conto chamado A Mansão Nightshade. Foi um conto que foi muito bem recebido também, adorei o retorno. Baseado na Agatha. Ele é uma referência, porque Nightshade, gente, é um tipo de veneno, né? Usado A Belladonna. a Belladonna, perdão. Eu nunca lembro o nome em português, né? Porque Nightshade quer dizer sombra da noite. Aí aqui para nós é o Belladonna, que ele foi muito usado numa época em muitos livros de mistério, não só da Agatha, como muitos outros, porque ele era um veneno conhecido do período, né? E esse conto foi teve uma receptividade muito boa. Então, travou. Nos moldes desse conto de Halloween, teremos os contos de Natal, que é por isso que eu estou lendo o Dickens. Eu quero me basear em algo, como o meu conto vai entrar 30 de dezembro, eu quero fazer mais uma pegada de ano novo. Né? Somos várias autoras, somos 6 autoras, cada uma vai publicar uma vez por semana para preencher todo mês. Então, teremos contos de Natal baseado em Dickens, no dia 30. E como é que é para você, por exemplo, tá escrevendo mistério, aí agora você tá escrevendo histórias de Natal, você se sente bem nesse fluxo? Me sinto porque a gente acha que a gente acaba tendo uma marca pessoal, né? É como se fosse a tua assinatura. O meu conto de Natal, ele vai ter a minha cara, ele vai ter a densidade, ele vai ter o drama. Eu gosto do drama. E Eu você gosto. vai dar aquele toquezinho especial, tipo, tendo o universo da Andrea, uma referência a outro dos seus livros ou contos, para quem é bem fã? Vai. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, viu? Para quem é bem próximo meu, é fácil de decifrar. Quem não é ainda, não. Eu gosto muito de criar personagens. E nessa de criar personagens, aonde eu vou me espelhar? Eu vou me espelhar em pessoas que eu conheço.
Então, em todos os livros, Isso pode acabar muito mal, eu tô falando por mas já acabou experiência. muito mal. Isso já acabou muito mal. Estou Que aí falando todos os meus livros, parece que eu tenho 30, né? Aham. Tenho dois, mas vamos lá. Em todos os livros, os personagens têm um pouquinho de alguém que eu conheço. Uhum. E, claro, quando é uma pessoa que eu não gosto, eu não vou chegar nela e vou contar. Olha, detonei o personagem lá porque eu não gosto de você. Não. Mas é assim. Mas quando eu gosto, quando é uma pessoa do meu convívio, eu digo, olha, vamos lá, um nome X. Juvenal é baseado em você. A pessoa, nossa, que honra, deixa eu ler. Muitas vezes eu pergunto, eu peço assim, diz uma coisa, o que você faria numa situação de elevador fechou? Como é que tu iria reagir? Como você reagiria depois de um término? Eu vou fazendo a construção do personagem. Então, os meus livros sempre têm um toque pessoal meu, sempre tem passagens, sempre. Eu posso afirmar que é sempre. Sempre tem alguma passagem ou outra que já aconteceu, que eu botei no livro. Isso é uma marca minha. Isso vai ter, sim, no conto de Natal, sem Ah, dúvida. que legal, que legal. E fala pra gente agora, né? o- Vamos lá. Todos os autores também, quando o livro está pronto, eles gostam às vezes de bolar um brinde, alguma coisa especial. Você agora já tem mais um livro saindo, você já está bolando alguma coisa? Terceiro livro? Isso. O terceiro livro já está na minha cabeça. Não, Eu não, só preciso fazer as pesquisas. não, quero dizer, por exemplo, quando o livro sair, a questão de brinde, de coisa Ah, os especial. brindes. Isso. Eu sou um pouco minimalista. Eu tenho amigas que têm uma linha de produção quando elas lançam o livro. Elas fazem o copo, o chaveiro. Acho ótimo. Eu gosto muito do marcador de página. Eu Eu sempre coleciono. tenho um marcador de página temático. Inclusive, quando for o meu livro chegar para ti, ele vai chegar com o marcador. Eu não tenho aqui para mostrar. Ele vai chegar com o marcador de página do Era uma Vez uma Chave e já vou te mandar os marcadores de página do Cinco Histórias de Amor. Ai, Eu obrigado. amo marcadores de página. Então, os meus livros todos, eu pretendo daqui para frente, cada livro ter o marcador próprio. Muito bom. E agora, né, que você já deu uma palhinha, o terceiro livro vai ser sobre o quê? O terceiro livro é um romance. Mas ele é um romance, romance, Romance romântico. romance. Ele é um romance Bem Jane romântico. Austen mesmo. Você vai pegar na Jane Austen. Talvez. Vai ser um romance É romântico. porque na Jane Austen tem horas que dá vontade de alguém jogar um copo de vinho na cabeça do Mister Darcy. Mr. Darcy, ele é sensacional a partir do ponto que ele quer ser sensacional. Porque até o ponto que ele decide ser uma mala, ele é insuportável. É, então, tipo, Né? é, Então, eu vou flertar um pouco com o estilo da Jane nesse próximo livro, sim. A única coisa que eu não posso dar, eu não posso falar muitas referências, senão vai perder a graça. Ah, eu gosto muito de música, tá? Os meus posts todos de livro, eles têm músicas e são as músicas que eu criei a playlist para escrever. Então, os meus personagens eu têm a troco música. todas. Eu troco todas as músicas dela. Eu sei, eu vi. Quando a música tá muito ruim, eu não reposto. Quando tá boa, eu reposto. Então, assim, ó, o que eu posso falar sobre o próximo livro? Se tudo der certo, vai dar, ele vai estar na Feira do Livro e vai ser autografado ano que vem. Ele vai ser um casal de porto-alegrenses, né? Eles vão ser inspirados numa grande obra literária brasileira, Hum, não direito ao. Eu estudo teoria da literatura, tá? Eu passei no primeiro semestre, estou indo para o segundo. Então, eu estou estudando, estou revisitando todos os movimentos literários. E tem movimentos que me deixam muito feliz de estudá-los. Então, dentro disso, eu peguei um casal da literatura e esse livro vai ter os nomes dos protagonistas serão os nomes deste casal, só que eles vão ser gaúchos, eles vão ter outro tipo de vida, outro contexto. Só que os personagens todos serão com nomes e referências a essa obra e esse período histórico. Acho que vai ser bem ah, legal. que legal, que legal. Eu Agora, quero fomentar que o jovem que leia hum, vá atrás da referência. Assim como eu quero fomentar que o jovem que ler Uma Vez uma Chave vá atrás dos contos clássicos. muito bem. Agora, Andréia, conta pra gente o que que a Andréia faz para relaxar.
Ai, ultimamente não tem nem tempo. Albuquerque não para, pelo amor de Deus, né? Depois manda mensagem, eu tô morrendo, eu tô com dor de cabeça, eu tô Tava lá. passando. Tá com burnout, pô. Aham. O que que eu faço para relaxar? Chá de camomila, uma poltrona Na cuia, confortável. na cuia. Não, não gosto de chimarrão. Diz que os gaúchos vão me cancelar. Meus amigos gaúchos vão me cancelar. Não, eu não curto chimarrão, não gosto. Eu tomo quando tem, me oferecem, né? Porque gaúcho, se oferece chimarrão e tu não aceita, é ofensivo. É, já me Então, falaram isso, já me se eu falaram tô isso, num que é uma lugar. questão Não, de educação. se tu não Que é dá um daqui, trabalho pra fazer. Dá trabalho pra fazer. o meu é ruim em top, não é legal, então eu não tomo. Eu gosto de chá na xícara. Afinal, em geral, tem que ter chá. E eu gosto do chá. Chá, eu não gosto de café com livro. Chá com livro, uma poltrona confortável, deito na poltrona, uma poltrona que reclina, ou deito na cama mesmo, com os pés para cima. É a única coisa que eu Uhum, tenho conseguido relaxar. muito bem. É, agora fala pra gente, né? Essa pergunta não é pra todo mundo, mas conta pra gente, Andréia. Quem é seu crush literário? Mr. Darcy, Nossa, tipo, você acabou de falar que ele era mala, mas você quer um Mister Darcy, né? quero. Você Porque se depois ele estraga. fica sensacional. Aham. Muito É, bom, muito bom, muito bom. Mr. Darcy. É, você tem algum filme ou série que você gostaria de recomendar pra galera? Tirando aqueles do Piorro que a gente já falou que tá no YouTube pra todo mundo ver. Downtown Abbey. Downtown Abbey, é É, isso. isso. Gosto muito de Dr. House. Gosto. Ultimamente eu tenho visto Ah, poucas nossa, séries. o anti-herói sarcástico. Por que será que você gosta dele? Dr. House, gosto muito. É, eu gosto muito, Marcos, assim, ó, de séries que tenham um contexto histórico. Uhum. Então eu assisti uma há pouco tempo atrás, eu acho que era. Ai, me deu um branco daquela rainha francesa maluca que comia brioches. Maria Antonieta, gostei Uhum. muito. E eu gosto muito das séries espanholas. Você E eu assistiu El assisti uma. Cid? Não, mas já ouvi Nossa, você falar bem. precisa assistir El Cid. Nossa, você precisa assistir El Não, Cid. Ficou não muito assisti. boa. Ficou muito boa. Tem uma que chama. O nome parece uma coisa, mas é outra, tá? Hum, O nome da série é uma série espanhola incrível, chama Intimidade. Não tem nada a ver mas tem, uhum, tá? Rapidamente. É aquela atriz que fez a Casa de Papel, que era a uhum. delegada, né? A policial. E ela é uma política influente, e um dia ela faz um negócio que não é legal e pegam. Então é um filme sobre chantagem e uma série sobre chantagem, é É maravilhosa. intriga Intimidade. política. Intriga Ah, política, legal. pegada policial, muito boa. Muito bom. Mais alguma coisa, Andréia? Não? Então nós chegamos naquele momento, que é o momento, Karine, de fazer os dedinhos, que você deixa a mensagem para o universo. Mensagem para o universo. Tenham nos livros, além dos seus amigos, da sua família, da sua rede de apoio, das pessoas que você gosta, tenham nos livros também seus melhores amigos. Porque não foi uma nem duas vezes, né, na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço, que o livro acalmou, deu Uhum. o melhor conselho, deu aquela inspiração, te deu respostas que muitas vezes a vida não dá. Então, uma dica que eu dou, assim, né, muito legal. Um dia, assim, quer saber alguma coisa, não, né? Pega um livro da sua preferência, qualquer, e abre uma página e lê. E vê o que ele tem para te dizer. Olha, muitas vezes a gente se surpreende. Muito bom. Muito bom mesmo. E agora, antes da gente terminar, eu tenho um pedido especial para você, tá? Você quer mandar um recado especial para nossa querida, maravilhosa Lady Deville, a sua tia Sandra, que é um amor de Acha pessoa, Sandra? que é a única pessoa que consegue conter aquele furacão que é a filha dela? Eu tenho que agradecer a tia Sandra, porque a tia Sandra, assim, ó, ela sempre prestigia as minhas coisas. Ela, ela vai naquele post, assim, que é aquele post mais fofinho, mais querido, mais sentimental. Quando eu vou ver, tem a curtidinha dela, sabe? Eu agradeço muito por ela, por a gente estar assim tão longe, né?
e ela, a gente está emocionalmente conectada. Agradeço muito o apoio e admiro muito por ela ter participado, por ela ser assim tão sociável. A minha mãe jamais apareceria numa entrevista. Eu achei Ah, muito legal ela participar. A minha mãe me apoia, mas ela me apoia de outra forma. Assim, a minha mãe ela faz uma curadoria das coisas que vão chegando, né? Chega muita coisa pra gente, chega aham. muita proposta. E a minha mãe dá uma olhada antes, mas ela jamais apareceria na tela. Cassandra, parabéns, você é muito comunicativa. E sobre ela aguentar ou não a Marcela, eu não sei, mas eu tenho as minhas dúvidas que aguentar a Marcela não deve ser uma coisa difícil. Eu acho que a Marcela é um docinho. O apelido do marido dela é Refém. Ai, vocês são malvados, pelo amor de Deus. Que maldade. Tá bom, então. Ficou aqui, gente. Então, Lady Devil, a senhora é um amorzinho. Marcela, talvez Um você seja um amorzinho. amorzinho. Marcela, outro amorzinho. Muito bem. Não deem bola para o bullying. Não liguem para o bullying. Muito bem. Então é isso, pessoal. Aqui nós terminamos de falar com a nossa querida Andréa Albuquerque, né? Autora. Com certeza vai estar de novo aqui na Toca do Aventureiro para outras colaborações. Vamos ver se a gente consegue juntar as duas para a gente ver vamos ver quem faz bullying com quem, né? Porque eu acho que eu vou ficar na desvantagem, porque juntar duas Albuquerque junto não vai dar certo para mim, né? Então é isso, André. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Eu que agradeço. Pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Andréia. Até a próxima.